como vai? Na entrevista da semana eu converso com Fernanda Gamba. Ela é fisioterapeuta mestranda em Biociências e Saúde pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. É membro da equipe multidisciplinar de cirurgia bariátrica da Gastroclínica Cascavel, é membro associado da Coesas, especialista em terapia manual, pós-graduada em treinamento funcional e instrutora de pilates. É bastante coisa, né? Tudo bem, Fernanda? Sim, tudo jóia. É bastante qualificação mesmo, parabéns, viu? Obrigada. Fernanda, mas você está aqui hoje para falar sobre a fisioterapia na cirurgia bariátrica, ou pós-cirurgia bariátrica, ou pré, você que vai explicar. Agora, o que eu quero saber é o que a fisioterapia tem a ver com a cirurgia bariátrica. Qual é a associação da sua área com o paciente bariátrico? Então, a fisioterapia, ela atua na cirurgia bariátrica, tanto no pré-operatório, no intraoperatório lá no hospital e no pós-operatório. Então, assim, no pré-operatório, muitas vezes a gente está trabalhando, focado na parte respiratória, né? Em decorrência depois da cirurgia, vai ter toda uma alteração respiratória, então a gente começa já a trabalhar esse paciente, a melhorar essa capacidade respiratória no pré-operatório e as alterações osteomusculares que eles têm por consequência do sobrepeso nesse pré-operatório também. Então, muitas vezes eles têm desgastes, dores, então a gente já começa a trabalhar esse fortalecimento muscular, assim como a parte respiratória, num pré-operatório, para que o paciente, depois da cirurgia, seja mais ativo, tenha mais vontade de fazer os exercícios e menos dores. Então, a fisio já começa no pré-operatório. Importantíssimo. Então, Sim. já faz parte daquela equipe multidisciplinar, né? Que Isso. engloba endócrino, que engloba nutricionista, né? Psicóloga. Muito bom. E por que a reabilitação postural pós-cirurgia bariátrica é necessária? Porque conforme o paciente vai aumentando o peso, ele vai ter toda uma alteração estrutural também para se adaptar a esse peso. Então, muda centro de equilíbrio, muda a parte de lordose lombar, acaba aumentando, porque aumenta a gordura abdominal. E aí, mulheres, principalmente, aumenta seio, então vai ter uma sobrecarga torácica, alterando posturas. Então, assim, conforme o paciente vai aumentando o peso, ele vai tendo toda uma alteração postural. E no pós-operatório, essa perda de peso é muito rápida. Então, esse paciente tende a ter uma alteração postural também em decorrência dessa perda de peso muito rápida. Então, a gente já começa a trabalhar... Uma coisa nova para ele também, né, para o organismo. Então, a gente já começa a trabalhar equilíbrio e reabilitação postural, um fortalecimento e ajudar esse paciente a voltar a uma postura correta, porque ele ficou muito tempo numa postura de sobrecarga. Então, a gente começa a trabalhar uma reeducação postural com ele. É bem interessante essa coisa da vivência, da realidade do paciente bariátrico, né? Porque ele tem um estilo de vida que passa por uma transformação profunda ali no início do procedimento, do contexto todo da cirurgia bariátrica e continua depois para o resto da vida, né? A gente percebe muita dificuldade em pacientes bariátricos que a gente já entrevistou, enfim, a gente já conviveu, com relação à parte psicológica, né, a parte nutricional, que eu acho que é onde o bicho pega mesmo, e tem essa questão da fisioterapia também. É difícil para o paciente, Fernanda? O outro lado, como é que é? Eu vejo assim, que o paciente, ele precisa ter uma consciência que no pós-operatório precisa ter uma mudança de comportamento. Então, não é só mudança de comportamento em termos alimentares, por mais que esse estômago vai estar diminuído, mas se ele não mudar comportamento, ele vai voltar a ganhar peso porque vai estar comendo errado, né? Então, assim, ele vai trocar a comida saudável por um doce. Então, ele tem que ter essa mudança de comportamento. Ele precisa ter uma mudança de comportamento em termos psicológicos, digamos assim, porque tem coisas que ele vai ter que alterar no dia a dia dele. E a consciência do exercício para esse paciente, muitas vezes, é difícil ele aceitar. Porque ele, já estou mudando meu comportamento alimentar, já estou me alimentando pouco, já estou emagrecendo, para que eu vou fazer exercício? Mais uma coisa. Então, ele tem muita resistência ao exercício. Entendi. E não existe emagrecimento sem exercício, porque a gente precisa manter essa massa muscular, que no caso do paciente bariátrico, ele não consegue ganhar massa nesse pós-imediato, mas sim a gente consegue manter essa massa muscular. Então, a fisioterapia entra com um papel muito importante nesse pós, que é pegar esse paciente sedentário, que tem dores, que não gosta de exercício, introduzir ele no exercício físico, na atividade. Então, a gente começa com uma fisioterapia de fortalecimento, alongamentos,
postura, para ele se encontrando, para ele vendo que o exercício é necessário e depois a gente passa para o educador físico continuar o trabalho. Entendi. Então, porque muitas vezes, por haver essa resistência, às vezes o paciente fala assim, eu não vou para uma academia porque lá tem um monte de gente que vai me olhar, porque às vezes ele mesmo não se sente bem no meio das outras pessoas. Então ele acaba tendo essa resistência, eu não vou porque todo mundo vai estar me olhando, e aí a gente começa com a física, que acaba sendo algo individualizado, todo trabalho, e aí ele está emagrecendo, ele começa a ganhar força, ele já começa a se sentir integrante de todo aquele contexto. Interessante isso, então, né? por isso que todos os cursos que eu fui fazendo foi focando também nessa parte de exercício, porque eu vejo que esse paciente, no pós-operatório, ele precisa ser melhor assistido, né? Para quando eu libero ele, por exemplo, agora vamos para o educador físico, ele vai bem, porque ele já não tem com as dor. próprias pernas. Isso, porque Você ele já não fez a tem tua dor, parte. ele já começou a fazer exercício e ele se sente bem. Diferente daquele que nunca fez nada quando chega no educador físico. Ele na academia de uma vez, ele leva um susto e não volta mais. Ah, doeu, eu já não volto mais. Muito importante o teu papel. E isso desmistifica aquela ideia de que, eu vou fazer cirurgia bariátrica, não vou comer, o estômago vai ser reduzido, acabou, não precisa fazer mais nada. Não é bem assim, não, né? Não é. Tem todo um trabalho que tem que ser feito posteriormente. E quando deve começar essa reabilitação postural? Em que momento, Fernanda? A reabilitação postural já pode começar com uma semana de cirurgia. Porque como a gente não vai trabalhar com carga, não vai trabalhar com peso, né? Vai ser realmente consciência corporal, com uma semana a gente já consegue começar a trabalhar tranquilo, porque o paciente, hoje por a cirurgia ser por vídeo, então o desconforto é mínimo, então assim, é bem tranquilo começar com esse paciente com uma semana. Em termos de cirurgia não vai prejudicar em nada, né? Mas para o corpo desse paciente vai melhorar muito. Sim. Então, com uma semana, a gente já pode começar a introduzir esse paciente no exercício de reabilitação postural tranquilamente. Tá, e qual que é o período, geralmente, que vocês definem como ideal? Começa uma semana depois da cirurgia, em quanto tempo ele já está pronto, está apto para continuar as atividades físicas com o educador, enfim? Assim, em termos de estar indicando uma atividade física como uma academia para o paciente, normalmente a gente indica com 1 mês. Porém, tem a questão de cada paciente, né? Se esse paciente tem uma alteração maior, ele tem algumas doenças ali, tipo osteomusculares, que ele precisa de uma reabilitação primeiro com a física para depois ir para a educação física. Tem outros que não. Tem outros que a gente já pode começar com a reabilitação postural com uma semana e com 1 mês ele já está preparado para ir para a educação física, lá para a academia, tranquilamente. Então vai depender muito de paciente para paciente. Cada caso é um caso. Cada caso né? é um caso. Velho ditado. Fernanda, essa sua dedicação, seu conhecimento, você é uma profissional que eu tenho acompanhado, estuda muito, né? Investe muito nessa questão do conhecimento com relação à cirurgia bariátrica. E essa tua dedicação fez com que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica a convidasse para a Bari Live, dia 20 de março, na sede da Sociedade, em São Paulo. O que é essa Bari Live, né? O que representa isso para a sua carreira? É um encontro, então, ao vivo, né? Pela página tanto da Sociedade quanto do Facebook. E aí que a gente vai estar interagindo com os pacientes e profissionais de outras áreas, via Facebook, por mensagens. Certo. E nesse caso nós estaremos falando sobre reabilitação postural, junto com um médico especialista em cirurgia bariátrica e mais uma fisioterapeuta. Então, a gente vai estar discutindo. Lá de São Paulo. Lá de São Paulo. A gente vai estar discutindo sobre esse assunto de pós-operatório e reabilitação postural. Então é bem gostoso, porque assim, como é aberto a nível nacional, então podem fazer perguntas pra gente de qualquer parte, do país e do mundo, né? Claro. E dúvidas, porque assim, sempre surgem dúvidas, né? Por mais que a gente às vezes está dentro de uma equipe, às vezes tem profissional da própria equipe que fala assim, nossa, mas eu não sabia que poderia ir a tal ponto. Então, nossa, que legal. E a gente mesmo, como fisioterapeuta, né? Quando a gente conversa com outras, a gente fala assim, nossa, eu aprendi a ter
e você já faz outra coisa. Então, assim, essa interação é muito importante para crescimento, principalmente do nosso atendimento para o paciente, né? Para qualificar mais o nosso atendimento ao paciente. Nossa, muito Então, bacana esse apaixonante. reconhecimento, né, da sociedade com o teu trabalho. Não é um convite que eles vão fazer para qualquer profissional, certamente, né? Porque a exposição é muito grande, tem o aval da Sociedade Brasileira aí de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O tema, então, com o qual a Fernanda vai participar dessa live, gente, é reabilitação postural no pós-operatório, que é o que nós conversamos aqui. O início pontual da transmissão, e será pontual, será às 20 horas, vai ser no dia 20 de março, tá? Vocês podem acompanhar através do link que está aparecendo aí embaixo para vocês, né, a página da sociedade. A mediação é do cirurgião Eudes Godoy, né, que a Fernanda havia comentado aqui, é muito interessante. Então, você que é paciente bariátrico, que vai fazer a cirurgia, que está passando por esse processo ou que já fez, não deixe de acompanhar. E você que é profissional aí, que faz parte de uma equipe multidisciplinar bariátrica, também é importantíssimo, né? Uma troca de experiências, como a Fernanda falou, riquíssima. Fernanda, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Cascavel só nos dá orgulho aí na área da medicina, da saúde, só coisas boas, né? Que isso se transforma em benefícios para você que está aí nos assistindo pela internet e para nós também. Mais uma vez, parabéns e obrigada aí por sua contribuição. Obrigada. A página para seguir a Fernanda, qual é? É Fernanda Gamba Físio. Ok, então vocês procurem no Facebook Fernanda Gamba Físio e vocês vão ficar por dentro de tudo isso que ela está falando e muito mais. Boa semana, Obrigada, Fernanda. Até mais, tchau, tchau.